Bom dia, alunos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e eu espero que vocês gostem. Para a gente entender melhor a Revolução Industrial, a gente precisa voltar para a Europa nos séculos 18 e 19. Basicamente, o que marcou a Revolução Industrial foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado com o uso de máquinas. A expansão do comércio internacional trouxe um aumento de riqueza para a burguesia, permitindo a acumulação de capital capaz de financiar o processo técnico e o alto custo da instalação das indústrias. A burguesia, querendo ou não, ela percebeu que valia a pena passar a investir na elaboração de projetos para melhorar as técnicas de produção e na criação de máquinas. Sendo assim, se obtinha maior produtividade e assim se aumentavam os lucros, quando se empregavam máquinas em grande escala. A Revolução Industrial pode ser dividida entre três fases: a primeira, a segunda e a terceira, obviamente. A primeira etapa da Revolução Industrial ocorreu entre 1760 a 1860. A Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Antes da Revolução Industrial, os produtos eram feitos manualmente e, no máximo, com a ajuda de máquinas simples. Essa produção era feita em oficinas, que funcionavam na própria casa do artesão, que comandava todo o processo, desde a matéria-prima até a comercialização do produto finalizado. Bom, já a segunda Revolução Industrial se deu lá pelo final do século XIX, período conhecido como capitalismo. Se tornava menos competitivo e mais monopolista. Empresas ou países, eles monopolizavam o comércio e essa era a fase conhecida como capitalismo financeiro ou monopolista. Nessa época, o Império Alemão surge como uma grande potência industrial. Com a mudança do minério de ferro e uma cultura militar, os alemães fazem algumas reformas políticas e econômicas que vão unificar o país e possibilitando uma indústria poderosa. Desde então, se estabeleciam as bases do progresso tecnológico e científico, visando a invenção e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas para melhorar o desempenho industrial. Abriam-se as condições para o imperialismo colonialista e a luta de classes, formando as bases do mundo contemporâneo. O mundo pós-Segunda Guerra ingressou em uma etapa de profundas evoluções no campo tech, juntando a área de conhecimento com a área de produção. E é onde a gente vai começar a falar sobre a terceira revolução. A terceira revolução industrial permitiu o desenvolvimento de atividades na indústria que aplicam tecnologias de ponta em todas as etapas produtivas. A produção de tecnologias é um ramo que apresenta como um dos mais promissores no âmbito global. Essa nova fase produtiva não se limita a produtos de pouco valor agregado, como nas revoluções industriais anteriores. Pelo contrário, o conhecimento inserido, no qual foram gastos anos de estudos e pesquisas, agregam elevados valores no produto final, mesmo que tenha sido gasto pouca quantidade de matéria-prima. Bom, então basicamente foi isso que eu tinha para falar sobre as três revoluções. Eu sei que não foi muita coisa, mas foi o que eu achei mais importante, bem compactado assim, mas que explica bem o que foram as três revoluções. E até a próxima.